Seu moço, seu auxiliar, fosse lá fora para ver quando a chuva estava vindo. E o rapaz foi lá 3 vezes e voltou dizendo: não, meu senhor, não está vendo nada, está tudo seco. Louvado seja Deus. O mesmo nós poderíamos comparar hoje aqui nesta noite. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Está tudo seco. Mas o que foi que o homem de Deus disse para o seu auxiliar? Volte lá 7 vezes. Glória ao nome de Jesus. Faz parte da mensagem. Seja mais insistente. Você insistiu 1 vez, 2, 3, 4. Seja mais insistente. Louvado seja o nome de nosso Deus para todo sempre. É assim, o texto que nós temos lido nesta noite é um texto histórico. E história essa relacionada à nação de Israel. E nós temos aqui no início do capítulo 13 vários nomes de reis que reinaram, administraram a nação toda, na época em que ela já se encontrava dividida em 2 reinos. Louvado seja o nome de Jesus. Como diz a palavra e a letra de um certo louvor: quero o sul e o norte, eu quero governar. Louvado seja Deus. Então, a nação estava dividida em sul e o norte. Israel, louvado seja Deus, estava comandando o norte. Louvado seja Deus. E Judá, que era uma das tribos de Israel, estava comandando o sul. Bendito seja Deus. Mas os reis que estavam na liderança nessa faixa aqui do texto que nós estamos lendo, louvado seja Deus, estava trabalhando, governando entre os 2 reinos. Bendito seja o nome de Jesus. E segundo esse texto, o povo estava sofrendo. Os sírios estavam prevalecendo sobre eles. Louvado seja Deus. Diz a palavra que eles já estavam fazendo deles como cisco, como pó. Eles estavam maltratando tanto o povo de Deus que já o povo estava como pó. Louvado seja Deus. Preste bem atenção. Deus tem uma palavra forte para as nossas vidas nesta noite. Glória a Deus. Eu creio na presença de nosso Deus, no auxílio do Espírito Santo do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. E assim, eles estavam nessa situação, diz a palavra de Deus, que era por conta, louvado seja Deus, de seus pecados. Era o pecado do povo de Deus. Louvado seja Deus. Agora, que pecado era esse? Louvado seja Deus. Que pecado era esse? O pecado desse povo de Deus nessa época, louvado seja o nome de Jesus, é porque cada rei que governava, louvado seja Deus, eles faziam com que o povo de Deus se misturasse com as outras nações. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E as outras nações, elas serviam a um outro sistema de Deus. O texto apresenta aqui uma deusa
conhecida na história bíblica como deusa da fertilidade. Louvado seja Deus. Isso era o Deus dos assírios. Era o Deus de outra nação. Louvado seja o nome do Senhor. E os reis que governavam na época, o povo de Deus, a nação de Israel, o reino de Judá, deixava que o povo se misturassem. Louvado seja Deus. E aqui a versão bíblica coloca bem claro que eles não tinham nem mesmo a coragem de derrubar o bosque. Quer dizer, o povo de Deus não tinha coragem de derribar o bosque. Mas que é isso, o bosque? Louvado seja o nome de Jesus. Bosque, na época do Antigo Testamento, era um local, louvado seja Deus, no mato, podemos dizer, usar uma linguagem bem popular, nos matos, como nós temos um monte ali nos cajueiros, louvado seja Deus. O bosque era como se fosse o lugar daquele, de cultuar a Deus, louvado seja Deus. Quem cultuava ao Deus Todo-Poderoso, tudo bem, cultuava a Deus, legitimamente. Mas quem cultuava aos deuses como essa aqui, essa deusa da fertilidade, louvado seja Deus, cultuava, louvado seja Deus, a ela, louvado seja Deus, e que não era unicamente a ela, louvado seja o nome de Jesus. Eles tinham uma forma de culto que dá a entender a linguagem bíblica, louvado seja Deus, que eles tinham cada imagem daquela, no caso, essa deusa da fertilidade, e Baal, que era um outro Deus, que era uma outra imagem, uma outra divindade, louvado seja Deus, eles tinham um relacionamento lascívico, que quer dizer embutido, louvado seja Deus. Quem adorava a deusa da fertilidade não sabia que eles tinham comunhão com os que adoravam a Baal. Os que adoravam a Baal não sabiam que eles tinham comunicação com a deusa da fertilidade. E eu estou citando dois, mas não era só dois não. É uma multidão de outros deuses que as nações pagãs veneravam, louvado seja, no tempo do Antigo Testamento e nos dias atuais que nós estamos vivendo, aleluia, isso tem se alastrado no mundo de uma maneira muito maior, louvado seja o nome de nosso Deus para sempre. Então, eles celebravam este culto dessa maneira, louvado seja o nome de Jesus, um culto com uma espécie, louvado seja Deus, de algo embutido, que eles não sabiam realmente o que estava acontecendo. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer com isso? É que nos dias atuais em que nós vivemos, está existindo no mundo hoje dezenas e centenas, louvado seja Deus, seitas de, louvado seja o nome de Jesus Cristo, que estão seguindo a mesma rota. Bendito seja o nome de Jesus. Podemos citar aqui, quem pertence à seita, louvado seja o nome de Jesus, Testemunha de Jeová, louvado seja, não sabe que eles comungam com quem serve a seita do sétimo dia. Louvado seja Deus. Quem serve a seita do catolicismo humano não sabe que ele serve, louvado seja Deus, a seita da Testemunha de Jeová. Não sabe que eles são interligados, louvado seja Deus, porque eles celebram
fazem suas cerimônias com essa espécie, de forma que tudo fica oculto entre eles. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. E essa coisa oculta que eu estou falando aqui, louvado seja Deus, é o que nós chamamos de espiritismo. Louvado seja o nome de Jesus. É o mundo do espiritismo, uma diversidade de denominações, seitas heréticas que existem no mundo hoje. Louvado seja o nome de Jesus. O que na época do Antigo Testamento, o povo que era considerado como povo de Deus, quando se alienavam a este povo, louvado seja Deus, quando comungavam com eles, então eles eram derrotados em suas pelejas. Louvado seja Deus. Agora, eles estavam assim, sofrendo, louvado seja Deus, como eu já relatei aqui, louvado seja Deus, até que chega o tempo em que o profeta Eliseu adoece e de uma doença mortal. Glória ao nome de Jesus Cristo para sempre. Nosso tema é seja mais insistente. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Porque às vezes pode ser que até aqui nessa igreja alguém tenha dito assim: mas por que ele insiste demais? A oração demora demais, a pregação é muito extensa. Louvado seja o nome de Jesus. Está demorando muito, ele está repetindo muito. Louvado seja o nome de Jesus. Mas eu quero dizer para todos nós, louvado seja Deus, existem ocasiões que minha oração extensa, louvado seja Deus, é para promover uma grande vitória para com cada um de nós. Nós vamos ver a luz dessa palavra nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Estava o profeta Eliseu doente. Outra coisa que nós vamos observar, louvado seja Deus, e aprender e guardar, louvado seja Deus, secretamente em cada coração. Louvado seja Deus, é sobre a importância de um homem de Deus. Aleluia. Posso também dizer de uma mulher de Deus, uma pessoa que realmente, louvado seja Deus, é um porta-voz de Deus, seja homem ou seja mulher. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Eliseu estava enfermo para a morte. Louvado seja Deus. Quando um desses reis, Jeoás, vem ao profeta Eliseu, nessa ocasião que ele estava próximo à morte, e quando ele chega junto a Eliseu, ele começa a chorar. Bendito seja Deus. Ele começa a chorar, e ele diz assim: meu pai, carros de Israel. Bendito seja o nome de Jesus. Esse era o rei Jeoás dizendo aos ouvidos do profeta Eliseu. Bendito seja Deus. E eu posso aqui refletir com todos nós, louvado seja Deus, e já encontrar uma expressão bem mais clara para esta frase: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Louvado seja Deus. Esse rei Jeoás, louvado seja Deus, que não era o meu neto Joás, bendito seja Deus, é parecido, mas não é o nome. Bendito seja Deus. Esse rei, aleluia, com essas palavras, louvado seja Deus, ele estava procurando imitar, ou melhor dizendo, ele estava se lembrando, louvado seja, da ocasião, aleluia, em que o profeta Eliseu, ele recebeu, aleluia, a porção dobrada do Espírito do Senhor que estava sobre Elias.
Louvado seja Deus. E nós podemos aqui deduzir desse texto, pelo menos nessa frase que ele disse: meu pai, carros, aleluia, seus cavaleiros. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava dizendo: eu quero um pouco da porção do Senhor que está sobre a sua vida, Eliseu. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Então, quando ele acaba de pronunciar isso, aleluia, o profeta Eliseu, que estava próximo à morte, louvado seja Deus. Alguém às vezes chega a dizer: não, isso aí está morrendo, ele não vale mais nada não, já está morrendo. Louvado seja Deus. Mas se for um homem de Deus, se for um mensageiro de Deus, se for alguém que tem realmente intimidade com Deus, que se relaciona verdadeiramente com Deus, tomemos cuidado. Tomemos cuidado com essas pessoas. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Veja só o que aconteceu. Aleluia. Eliseu mesmo próximo à morte disse para aquele rei: dá de mão a um arco. Louvado seja o nome de Jesus. E o rei pega um arco. Agora nós vamos para os sentidos figurados. Louvado seja Deus. Para as coisas que são tipo de outras coisas. Louvado seja Deus. Aleluia. O profeta manda ele pegar um arco realmente natural. Uma arma natural. Um arco. Louvado seja Deus. E quem pega o arco geralmente pega a flecha, o arco, louvado seja Deus, ele é composto com flechas. Ele é uma arma completa com o ar, ou seja, com a flecha. Bendito seja Deus. E Eliseu disse para ele: louvado seja Deus, agora estende para a janela no lado do sul. Bendito seja Deus. E atira. Louvado seja Deus. E quando aquele rei atirou, louvado seja Deus, então Eliseu confirmou, louvado seja Deus, que aquele tiro era o tiro da vitória do Senhor. Bendito seja Deus. E repetiu segunda vez dizendo: aleluia, esse tiro é o tiro da vitória do Senhor, aleluia, sobre os sírios. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Depois Eliseu disse para o rei: vai pegar, aleluia, a flecha. Louvado seja Deus. E o rei foi pegar as flechas. Daí ele pronuncia não flecha, mas as flechas. Várias flechas. Louvado seja Deus. Aquele rei vem trazendo agora, aleluia. E Eliseu diz: aleluia, fere a terra. Louvado seja Deus. Aqui está um grande mistério de Deus, agora nessa partezinha da palavra do Senhor. Pelo que, aleluia, nós precisamos ser mais insistentes. Louvado seja o nome de nosso Deus para sempre. E aquele rei, aleluia, ele disse: fere a terra. E o rei pegou, louvado seja Deus, aquela flecha e feriu a terra 3 vezes e cessou. Que quando ele fere a terra 3 vezes e cessa, ou seja, para de ferir, o homem de Deus se indignou. O mistério está aqui. Louvado seja Deus. Por que você não recebeu sua vitória ainda? Louvado seja o nome do Senhor. Por que não deu certo ainda a bênção de Deus como você tem esperado? Será que não tem faltado insistência? Louvado seja Deus. Será que não tem faltado perseverança? Porque insistência é perseverança. Perseverança, firmeza. Louvado seja Deus. Aleluia. É continuar lutando. É continuar guerreando. Aleluia. Foi essa a razão porque que o profeta se indignou. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Porque ele feriu apenas 3 vezes. Aí ele disse: ó, se você fere a terra 5, 6 vezes, então, louvado seja Deus, você ia poder, aleluia, derrotar os sírios de forma que nunca mais eles se levantariam contra Israel. Bendito seja o nome de nosso Deus para sempre.
Glória ao nome de Jesus. Será que todos estão compreendendo essa palavra nesta noite? Louvado seja o nome de Jesus. Ele feriu, aleluia. Eu posso analisar, aleluia, aquele rei ferindo a terra com aquela lança. Louvado seja Deus, bendito seja o nome de Jesus. Com aquelas flechas, ele espetando a terra, aleluia, com aquela flecha. 3 vezes, aí desanima. Louvado seja Deus. Será que alguém de nós não tem feito assim? Louvado seja Deus. Fez uma tentativa, não deu. Fez outra tentativa, não deu. Fez outra tentativa e parou de fazer. Louvado seja o nome de Jesus. Creu uma vez. Louvado seja Deus. Creu outra vez. Mas aí não quer crer mais. Louvado seja Deus. Isso é falta de insistência. Louvado seja Deus. E essa palavra ela vem aos nossos corações, ao nosso ouvido nessa noite, para nós passar a compreender um pouco mais sobre a realidade da insistência. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Louvado seja Deus. Quer dizer que se aquele rei, aleluia, tivesse continuado ferindo a terra, louvado seja Deus. O que em outras palavras, se nós, ou se você, ou se eu, tivesse continuado, saia, saia, saia. Não é assim às vezes quando a gente está orando, né? Louvado seja, te repreendo em nome de Jesus. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, mas alguém, se a gente alterar de 3, 4 vezes para lá, alguém já quer dizer, não. Para que tudo isso? Louvado seja Deus. Por que tudo isso?